Agora sim, nós vamos conversar com a jornalista e escritora Dorinha Aguiar sobre essa coleção de livros que ela está lançando. Bom dia, Dorinha, seja bem-vinda ao Cidade em Movimento. Bom dia, Josenaldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade de Juazeiro, Bahia. Essa coisa com esse sotaque lindo que eu estou morrendo de saudade. Vocês... É um sotaque bonito. Sotaque baiano não tem igual, né? Não tem mesmo, não. A senhora se encontra agora em que estado? Minas Gerais, em Minas Belo Gerais. Horizonte. Maravilha, Belo Horizonte. Temos ouvintes aí em Belo Horizonte, viu, aí na região de Minas. O pessoal acompanha... A Minas também, mineiro é bom também. Algumas pessoas acompanham a gente pelas redes sociais. Que legal. E me fala dessa coleção que a senhora está lançando aí, essa coleção para crianças e adolescentes. É uma coleção que surgiu com a nossa indignação, minha e da minha filha, que é a advogada Cibele, de tanta notícia ruim que aparecia que aparecia e ainda aparece no noticiário, de rádio, jornal, internet, tudo quanto é lugar, Zap, né? Notícias ruins envolvendo crianças e adolescentes. Então, nós pensamos, durante muitos anos, foi uma coleção construída com muito afinco e com muita responsabilidade, envolvendo aí também filósofos, pedagogos, professores, para que orientasse, né, que ajudasse professores e pais, os avós, a orientar ou a construir na criança aquela fortaleza que a gente gostaria que ela tivesse para enfrentar a vida, para conseguir falar não a uma proposta que ela pode, se ela não tiver firmeza, ela pode pensar que é uma boa proposta, mas que, na verdade, é uma coisa que vai levá-la a consequências muito ruins, né? Como, por exemplo, droga, tráfico e coisas difíceis, né? Coisas difíceis até de comentar com a criança. Então, nós desenvolvemos uma série, uma coleção. Ela começa com o primeiro livro, a Cidadania, o que é cidadania, onde nós apresentamos com clareza e com didática os principais conceitos e começamos a convidar a criança a pensar como que aqueles conceitos podem ser usados na prática. Então, a partir do exemplo de estacionar uma bicicleta num lugar, nós canalizamos tudo que envolve aquela resposta que uma criança pode dar para alguém que não quer que estacione uma bicicleta em determinado local, aquilo que Kant falava, o que tem nas leis, o que são as leis, quais são os poderes da República. Então, são todos conceitos que a gente deve, né, passar a conviver de uma forma bem tranquila, para, de fato, ser um cidadão, e um cidadão pleno, com convicção de que pode ser um cidadão melhor, não só para si, mas para toda a sociedade, que é o que a gente quer, né, Josenaldo? A gente quer um país melhor, uma cidade melhor, uma família mais feliz, mais tranquila, e eu acho que cada um de nós tem a responsabilidade de construir esse futuro, de olhar pelas crianças e de investir no futuro delas. É verdade. E são quantos livros a coleção? São 4 livros. O primeiro é O que é Cidadania. Então, eu creio que esse O que é Cidadania é muito fácil e muito importante, porque ele fala assim, conceitos fundamentais, por exemplo, o que é uma obrigação e o que é um dever. Né? Uma obrigação que está prevista em lei, um dever que Kant e que Jesus e que nossa família, todo mundo espera que a gente tenha. Né? Então, explica essas diferenças. Depois vem o segundo livro, Ética e Moral, que eu tenho a ver com isso, né? Que nós ensinamos Kant para criança, sabe? Kant é um filósofo difícil, mas eu tenho certeza que uma criança, né, com um mediador, a hora que fechar esse livro, não só ele terá conhecido e vai poder ensinar Kant para adultos, como também ele vai ver que vale a pena ser ético. Então, não adianta a gente colocar N conhecimentos, N informações, se a criança não tiver a oportunidade de pensar
por que aquilo ali é importante para ele, qual que é a vantagem, ou qual que é a obrigação, qual que é o dever, né? Então, e no final desse livro, da Ética e Moral, que tem a ver com isso, nós focamos naquelas notícias, sabe, que nos inspiraram para escrever essa coleção. Então, a gente coloca como se uma sugestão de conversar com as crianças sobre algumas questões muito sérias, né? Por exemplo, uma criança está com uma arma dentro da mochila. O que a gente faz? Então, vem uma série de opções que a gente deve conversar e ir ouvindo a criança. Não é só falar, é ouvir a criança, a opinião dela, para que possa haver um diálogo e, a partir desse diálogo, uma construção de uma maneira de ser, né? O respeito, por exemplo, que até dentro da sala de aula a gente sabe que não está muito havendo respeito sobre drogas, né? Sobre ser usado por outros, né? De uma série, sobre abusos, sobre maus tratos, sobre o próprio corpo, sobre a natureza. Então, nós tocamos nos assuntos que são difíceis, mas nós tocamos de uma tal forma que a gente não vai agredir uma criança, por exemplo, de 7 anos, que não tem pouca familiaridade com o que pode ser um tráfico de drogas ou um abuso sexual ou moral, mas nós tocamos no assunto de uma tal forma que o mediador pode conversar com essa criança dentro do contexto dela. Então, por exemplo, aí se for de 13 anos, 14 anos, já vai ter um contexto muito mais abrangente e uma necessidade também muito maior de abordar temas que são difíceis para o pai, para a mãe, para o avô, tocar nesses assuntos. Uhum. Então, nós damos aquela que a gente fala em jornalismo, nós damos o gancho, né? Isso. Falando em gancho, Dorinha, me perdoe, eu vou colocar na conversa nossa aqui, minha parceira, também jornalista, e mãe, Lidiane Souza, que hoje ela está em casa, mas ela ficou com medo de cortar o ponto, meu amigo Nossego lá do Tabuleiro ameaçou cortar o ponto dela, aí ela vai participar conosco da conversa. Bom dia, minha parceira Lidiane Souza. Bom dia, Josinaldo, bom dia, Dorinha, bom dia aos nossos ouvintes. Perder ponto é problema, né, Dorinha? Uai, gente, mas o Lidiane está trabalhando desde cedo aqui em contato comigo. Eu só não estou no estúdio, mas o trabalho não parou, não, na verdade. Gente, mas é que o assunto, Dorinha, é tão interessante que eu pedi permissão à produção aí, de, apesar de não estar no estúdio, participar dessa conversa. Prazer. Que é tão difícil trazer esse assunto, esses temas, para dentro de casa. Né? E também nas escolas. Como abordar, como chegar, como não ofender a criança. Isso. Tudo isso que você falou aí, o quanto é complicado. Né? E eu acho que a gente precisa, sim, desse tipo de assunto, tirar os tabus, tirar as vendas dos olhos das pessoas, especialmente dos responsáveis por essas crianças. Eu acho que esse trabalho seu tem muito disso também. Inclusive, sabe, ontem eu estava conversando com o pai de um amiguinho do meu neto, a criança tem 7 anos, e o pai estava me contando que ele foi passear, passar o fim de semana na casa da família, e que depois chegou em casa, foi pegar o celular dele, tinha N imagens de mulheres nuas, de várias formas. As coisas, ele falou assim, coisas horrorosas. E meu filho estava pesquisando isso no meu celular. Aí falou assim, eu fiquei abismado, conversei com ele e tal. Aí eu falo, ele tem 7 anos, sabe? Claro que o pai, muito consciente, falou e que foi uma oportunidade de conversar com o filho. Aí as pessoas falam, com 7 anos não pode falar em sexo. Gente, não adianta a gente pensar que nosso filho está dentro do casulo, está só dentro da nossa casinha, que é só a nossa família que está interferindo ou influenciando essa criança. Ela tem contato com o primo, com um tio, com o coleguinha que está lá na frente, a gente nem sabe onde é que eles já estão, sabe? A gente não pode poupar a criança de determinados assuntos. É igual você falou, depende do jeito de falar, mas tem que falar. Tem que falar porque, senão, quando for falar, vai ver que já foi tarde demais. Então, ir construindo. Um dia, por exemplo, meu netinho tem 5 anos, eu já toquei nesse assunto, porque como ele gosta muito de
de futebol, ele está vendo algumas notícias ruins de jogadores, que a gente não precisa nem tocar no assunto, mas aí ele veio me falar isso comigo. Vovó, você sabe que um jogador está preso? Aí eu falei assim, pois é. Aí eu falei, pois é, João Pedro, a gente tem que respeitar o corpo do outro. A gente tem que respeitar o outro. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Se eu chegar perto de você e te der um abraço, você sabe que é um abraço de vovó, pode dar. Agora, se uma pessoa que não é papai, mamãe, seu Dindo, a Dinda, o vovô, a vovó, se não for essas pessoas que quiser te abraçar ou fazer alguma coisa que você acha que não é certo, você não pode deixar, você tem que falar não. Então, quer dizer, a gente não pode perder a oportunidade. De repente, falar assim, gente, não são todas as oportunidades. Não são, sim, todas as. Não percam uma oportunidade, porque se perder uma oportunidade, talvez a falta de ponderação naquela oportunidade pode ser até um agravante para reforçar na criança que aquilo pode ser alguma coisa normal. Não é normal. A gente precisa mesmo de encarar, de preparar a criança para a vida enquanto é tempo, porque a gente sabe que na primeira infância a gente traça o caminho, né? A Bernadette Piatti, uma psicóloga que me ensina muito, ela fala assim, que quando a criancinha é pequenininha, está na primeira infância, é como se a gente pegasse um barro molinho e fosse formando, né, aquele caminho para a criança passar. Agora, se a gente pega já mais maiorzinho, né, já com hábitos ruins, a gente vai pegar uma pedra e esculpir. Qual que é mais fácil? Então, criar, né, valores, virtudes, mostrar o quanto é vantajoso. Aqui no livro, no Ética e Moral, que eu tenho a ver com isso, a gente demonstra, com um caso simples de um estojo, que é vantagem ser ético. Não vale a pena errar, porque a gente já erra sem querer. Agora, errar sabendo que está errando, aí não é nem erro, é burrice, né? A gente precisa de mostrar, não é isso mesmo? Agora, tem uma coisa nessa coleção que eu vou mostrar para vocês, vou falar, que é o seguinte, a gente, desde o primeiro livro, a gente fala o que é cidadania, depois vem o ético e moral, a gente demonstra por Kant, né? Porque Kant, na verdade, apesar dele falar que os conceitos dele não tem nada a ver com religião, na verdade, assim, tem muitos pontos de encontro com o que Jesus e com o que os grandes líderes da humanidade, né, religiosos, ensinam. Que é fazer o bem, que é não mentir, as premissas são praticamente as mesmas, né? Agora, então, se desde o início a gente fala que para cada direito de alguém tem um dever, nos 2 últimos livros a gente fez assim, tipo um ping-pong, sabe? Se eu tenho direito a um nome, eu tenho a obrigação de, não apenas de respeitar o meu nome, mas de respeitar o nome do outro, né? Então, a gente ensina que a criança também tem dever, desde o início, porque a criança tem dever. Ela não pode ser um ser criado cheio de direitos no mundo que não é assim. O mundo também é cheio de deveres, né? Então, é bom, desde o início, ela saber... Inclusive, é importante também lembrar aos pais a importância do não. Né? Isso, nem tudo que a criança quer é permitido. Isso. E é importante tratar sobre isso com eles também. Saber que existe um momento que o outro tem que estar à frente. Né? Não é só porque é meu filho, eu tenho que aceitar tudo, permitir tudo. Tem que ter essa conversa também. E dar tudo também, né? Tem pai que faz de tudo para poder fazer as vontades do filho, né? E isso não é legal, isso não é bom, né? Quando eu tive meus filhos, eu era muito jovem, eu não tinha muita noção de coisa. Mas eu tinha uma noção de que não é não, sabe? Então, quando eu falava não, assim, falava não. Aí eu já falei não é não, ponto. Aí uma vez eu fui chamada para uma reunião com a psicopedagoga, e aí meu filho falou assim comigo, quer ver, Ângela? Olha aqui, mamãe, o que é não? Eu falei, não é não, ponto. Agora, se você não quiser que eu fale não, então, primeiro, me convença de que a minha resposta pode não ser não. Né? Então, o que é isso? O que é importante nisso tudo? Que eu nem tinha noção disso quando eu era mãe, muito nova, fui mãe com 22, 23 anos. É o diálogo com a criança.
As coisas não precisam ser a ferro e fogo, mas elas precisam ser dialogadas. E isso eu acho que é uma coisa que, primeiro, gasta tempo, né? Segundo, gasta pensar, que as pessoas têm um pouco de preguiça de pensar. Então, se gasta tempo e gasta pensar, é sinal que é uma coisa que a gente deve se envolver. E eu acho que hoje em dia o que falta mesmo e que é urgente é conversar com a criança, conversar com todo mundo, né? Ainda que o tema seja difícil. Respira fundo, né? Vamos conversar sobre esse assunto. Igual aquele pai de ontem, conversar com 7 anos, conversar com o filho de 7 anos sobre sexo, sobre internet, sobre pesquisa na internet de imagens. Olha que coisa grave, sabe? As pessoas pensam que isso é normal e não é normal, sabe? Isso não é saudável, né? Eu acho cada coisa a seu tempo, né? Cada palavra também a seu tempo, mas omitir é o pior pecado. Não dá para omitir. A gente precisa de encarar. Agora, Dorinha, curiosidade, os livros estão disponíveis. Como é que a gente faz? Eu estou aqui na Bahia, você está em Minas Gerais. Como é que a gente faz para ter acesso? Esses livros estão nas plataformas virtuais, em todas as principais plataformas, Google, Apple, Kobo, e nas principais livrarias também do mundo inteiro, sabe? Eu tenho um distribuidor que chama Bookwire, que distribui para todos. Infelizmente, ainda ela não tem a versão impressa, que seria muito interessante ter versão impressa. Mas é uma coisa difícil, sabe? Publicar livro, né, no Brasil não é uma coisa muito fácil. Mas a versão digital, ela tá, eu acho assim, uma versão muito bacana, sabe, na internet. Ô Dorinha, eu quero parabenizá-la pelo trabalho, viu? Que necessários são esses temas para serem abordados com crianças. Às vezes, eu sou professor também e já me deparei com várias situações em sala de aula que poderiam ser evitadas se os alunos tivessem esse diálogo em casa, ou então a gente mesmo promover um diálogo desse na escola. E questões éticas, por exemplo, né? Ah, professor, sumiu meu lápis, minha caneta, pegaram minha borracha, não sei o quê, coisa e tal. Eu acho que essas atitudes devem ser conversadas logo quando criança, para que a gente evite um futuro pior, né? Pois é, isso aqui é um exemplo que eu cito no livro da ética. Agora, igual você falou assim, tem que conversar. Sim, tem que conversar, porque, gente, depois que tem essa conversa, a criança vai saber que não vale a pena não ser ético. E ela vai poder, desde a primeira infância, imagina o que é isso, desde a primeira infância, construir os seus valores, as suas leis morais, o seu imperativo categórico. Gente, isso é uma coisa bonita demais. Isso, assim, e eu faço isso com meu netinho, sabe? Talvez eu não soubesse de tanta coisa, né, quando eu era mais jovem, mas hoje em dia, as crianças, os pais, né, de primeira linha aí também, têm muito acesso à informação. Não pode deixar de conversar com ela sobre essas coisas. É o momento mais importante e é aquele momento que a criança vai se lembrar da conversa e vai aplicar aquilo na própria vida. E os pais precisam aprender que isso é assunto para criança, sim, porque alguns dizem, mas isso aí não é assunto para criança dessa idade. Sim. E outra coisa, sabe que você falou assim, conversar na escola, formar, né, roda de conversa e ouvir a criança, né, não falar, depois ouvir a criança, o ponto de vista, depois debater, chegar a uma conclusão juntos, gente, isso é preparo para a vida inteira, né, para tudo. Interessante Dorinha, isso. eu vi que são... Pode dizer, Lídia. Permita, Gustavo. Eu vi que são 4 temas diferentes. 4 Qual deles deu mais trabalho? Qual foi o mais complicado de colocar na linguagem que as crianças tenham realmente acesso, que entendam e que seja fácil de tratar junto com o outro? Os 2 primeiros foram muito difíceis, porque quando a gente fala assim, o que é cidadania? Imagina, o que é cidadania? Se você perguntar para a gente, jovens estudantes, por exemplo, de 14, 15 anos, você pergunta para eles assim, o que é cidadania? Eles não vão saber responder. Então, não primeira coisa... Não sabe, não.
Pois é. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que é cidadania, né? Como eu me insiro dentro desse contexto? Porque todo mundo fala assim, todo mundo tem que ser cidadão, mas espera um pouquinho, o que é cidadania? Então, esse conceito de cidadania, que envolve aí deveres, obrigações, desejos, leis, família, né? Então, envolve tanta coisa o conceito de cidadania. Então, esse livro foi bem difícil. Ele até não é um livro pequeno, não, sabe? Além de conceito, a gente traz algumas... Ele tem 48 páginas e é um livro muito importante. Agora, o que é cidadania tem 52 páginas. E ética e moral, que eu tenho a ver com isso, tem 48 páginas. E foi muito difícil traduzir Kant para criança. Mas nós conseguimos. Kant, eu tenho certeza. Eu fiz essa matéria como disciplina isolada no doutorado da UFMG. Então, eu fiquei pensando, e o próprio Kant ensina uma metodologia de ensinar ética para criança, entendeu? E eu usei essa metodologia dele nos 4 livros. Então, eu creio que mesmo apenas lendo, mas se houver um debate sobre esses temas, gente, não tem como fechar o livro e ser a mesma pessoa. Eu tenho certeza que a pessoa vai crescer. A mesma criança, novinho, com 7 anos. Meu netinho, esses dias, tem 5 anos, ele estava lendo os livros, estava vendo os livros, manuseando, e eu fui contando para ele as coisas. E ele ficou prestando muita atenção e depois ficou carregando os livros para cá, para lá. Eu acho muito legal isso. Eles se interessam, sabe? Quando a gente, assim, a emoção, né? Porque tudo para a gente cativar e pegar a atenção da criança, a gente tem que dar a emoção, né? Então eu faço aquele drama, assim, né? E eles prestam atenção, eles aprendem. É muito fofo isso. Deve ter dado um trabalho danado também, né? Esse ética e moral, porque não é fácil a linguagem de Kant para você traduzir isso para criança, né? Nossa, não deu muito trabalho. E, na verdade, eu fiquei um pouco insegura, porque eu sou jornalista e um pouco escritora, mas eu sou mais jornalista que escritora. E aí, como eu não sou formada em filosofia, eu consegui um revisor de filosofia, um professor, né, muito respeitado e revisor de outros autores também, para ele revisar a minha coleção, porque eu não queria errar. Depois eu pedia ao auxílio de uma pedagoga, a Lígia Maria Oliveira, lá no Rio de Janeiro, minha amiga de LinkedIn, e ela revisou pedagogicamente, sabe, a coleção, e sugeriu, inclusive, assim, não fala assim, porque senão os pais das crianças vão achar que isso aqui é assim. Então, foi assim, foi uma construção, sabe, moldando a necessidade do assunto, a como apresentar isso para que sirva para todas as idades, né, a gente sugere de 7 a 14 anos, mas eu tenho certeza que é uma coleção que vai fazer diferença no futuro de uma criança, né, então eu acho que isso é importante. Então, esses 2 primeiros livros foram muito difíceis. Os 2 outros foram mais fáceis, porque eles já estavam muito consolidados, os 2 primeiros, e a gente tirou esses direitos do ECA, sabe, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, foi uma coisa assim, que já estava mais ou menos, havia um caminho, né, mas a gente continuou no mesmo caminho lá do primeiro livro da cidadania, já aplicando os conceitos. Então, eu creio que é um assunto, assim, muito interessante. E, apesar de difícil, ele tem os atrativos, sabe? É difícil, o tema é difícil, mas não é uma leitura chata, eu acho, não. Eu sou suspeita, né, Cavallo? Quem começa a escrever não para mais. Já tem intenção aí de outras coleções mais para frente, ou está focada ainda na coleção que está pronta? Não, na verdade, essa coleção foi a segunda coleção que eu fiz para criança, para jovens, né? Jovem, infância juvenil. A primeira chama As 7 Virtudes, Histórias do Ranchinho do Gavião, que é para criancinha, assim, a partir de 3 anos, para o papai e a mamãe também mediar sobre virtudes. Então, a segunda coleção, a coleção Cidadania e Ética, é como se fosse um reforço dessa primeira coleção, que é as 7 Virtudes, que são histórias baseadas em fatos reais que aconteceram no sítio dos meus pais,
mas que ensina os animaizinhos humanizados, ensinam valores. Por exemplo, a Bonitinha ensina compaixão. Por que a compaixão é importante? Porque sem a compaixão, uma criança pode ter problemas psiquiátricos, problemas de comportamento, sabe? Então, a compaixão, ela é importante, não é para o outro, para ser boazinho para o outro, é para si. Então, essa coleção, primeiro, e agora tem uma terceira série, muito importante, mas que ainda não lancei toda, que chama Guardiões da Saúde. São 25 temas sobre doenças de veiculação hídrica e doenças provocadas por insetos vetores que nascem ou precisam da água para viver, e que é uma série bem diferenciada, que não tem similar, nunca vi similar, porque ela é toda ilustrada didaticamente. Aliás, todas as minhas coleções são ilustradas didaticamente, e a imagem, muitas vezes, fala até mais do que a palavra, sabe? Então, a minha vida, eu acho que eu dediquei minha vida a tentar fazer essa diferença de informações que são importantes na construção do ser humano. Tá certo. Eu quero muito agradecer a sua presença, viu, Dorinha? Parabéns pelo trabalho. E vamos atrás desses livros, desses temas, para a gente conversar com as crianças, porque é importante. Um grande abraço, viu, Dorinha? Obrigado, bom final de semana. Obrigada, Josenaldo. Obrigada, Lidiane. Obrigada, ouvintes da rádio de Juazeiro, né, da cidade de Juazeiro. Nossa, alegria falar com vocês. Muito obrigada. Um beijo grande e ótimo fim de semana para vocês. Obrigado para você também, minha querida. Nós que agradecemos. Parceiro! Lidiane! Vou ficar por aqui, viu? Até segunda-feira, se Deus assistir. Anota um cheiro para você. Anota hoje já, não é possível. Valeu. Bom final de semana, parceira. Bom final de semana. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.